da Mari, depois da nossa convidada, e depois dessa fala a gente vai ter um momento para troca. E aí a gente vai usar a mesma metodologia que a gente usou na terça-feira, né, para aqueles que estavam presentes, que é de inscrição via chat. Então, à medida que vocês quiserem fazer algum comentário, se inscrevam no chat, que no momento a gente vai liberando e vai chamando para que vocês façam as participações, tá bem? Espero que todos aproveitem muito esse encontro, mantenham os microfones desligados e um bom evento para todos. Mari, com você. Obrigada, Rafa. Eu elaborei algumas coisas aqui para falar com todo mundo, porque a gente percebeu que muitas inscrições eram de pessoas mais ou menos conhecidas. Então, é só para a gente situar o evento, situar o que vai acontecer. Eu queria começar dando boas-vindas, né, a todo mundo, dizer que é um prazer imenso estar com todos vocês nesse momento, que é um momento muito desafiador dessa circunstância da pandemia mundial, mas tão fundamental, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Nós, do Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ambiente, Saúde e Sociedade, que nós chamamos carinhosamente de GEMAS, estamos profundamente felizes por duas razões. A primeira é por nós conseguirmos realizar a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, mesmo num contexto de pandemia e de distanciamento físico, graças aos recursos da tecnologia. A segunda é por podermos estar juntos virtualmente de tantas pessoas especiais para nós, mesmo nessa circunstância. O nosso planejamento inicial, como eu estava conversando com a Karen, anterior ao mês de março, ela envolvia outras atividades que não poderiam ser mantidas e transportadas para o ambiente virtual, mas nós fizemos o esforço de manter o que fosse possível a partir dos instrumentos de que dispomos. Então, nós decidimos por uma reunião com disponibilização posterior aos interessados. Então, eu aproveito, gente, esse começo para agradecer, inclusive, e destacar algumas presenças nessa versão virtual do evento. Agradeço a Karen pela disponibilidade em estar conosco, compartilhar saberes, conhecimentos. Agradeço aos colegas do Eixo do Meio Ambiente e Saúde, do IFRJ Campus Niterói, na figura da Rafa, que me dá muita força, e aos colegas do GEMAS pela parceria tão rica, tão encorajadora. Agradeço aos nossos queridos alunos do integrado, do concomitante subsequente, das pós-graduações, também nossos ex-alunos que se inscreveram, fizeram questão de estar presentes e pensar conosco sobre a sensível temática ambiental e tudo que isso implica, questões sociais, políticas, econômicas, culturais. Agradeço aos estudantes de outras instituições que se juntaram a nós para celebrar e refletir sobre os dramas e rumos da temática ambiental, que vocês também se sintam acolhidos, bem-vindos nesse espaço. Agradeço a Michele, da COEX, a nossa nova estagiária de comunicação. Obrigada por viabilizar, a gente agradece muito por viabilizar as artes, a divulgação do evento. Para iniciar as nossas atividades, eu gostaria de fazer uma breve exposição sobre 3 aspectos. Um breve histórico do IFRJ Campus Niterói, para quem não conhece, uma breve apresentação do Dia Mundial do Meio Ambiente, o que representa isso, e uma breve apresentação da nossa convidada. Então, sobre o IFRJ Campus Niterói, eu gostaria de dizer o seguinte: o IFRJ, ele compõe a rede federal de educação profissional científica e tecnológica vinculada ao Ministério da Educação. Então, é parte de uma rede maior que está em vários estados, em vários municípios. O IFRJ, ele é uma instituição de educação básica e superior pluridisciplinar e multicamp, especializada na oferta de educação profissional, tecnológica em diferentes modalidades, na pesquisa, na inovação e na extensão, gozando de autonomia universitária. O IFRJ, atualmente, ele é composto por 15 campi, cada um com a sua área de atuação e especificidades. Nós, do IFRJ Campus Niterói, somos bem recentes. A atuação do campus começou em 2016 e ela desenvolve ações em 3 eixos: gestão e negócios, informática e tecnologias e ambiente e saúde. Nós, do eixo de ambiente e saúde, desenvolvemos múltiplas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão nessa área, inclusive o evento anual em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas o que seria esse Dia Mundial do Meio Ambiente, né?
O Dia Mundial do Meio Ambiente é o principal veículo das Nações Unidas para incentivar a conscientização e ação mundial pelo meio ambiente. Ele é realizado anualmente desde 1974, também se tornou uma plataforma vital para promover o progresso nas dimensões ambientais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele, organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais de 150 países participam a cada ano. Grandes empresas, organizações não governamentais, comunidades, governos, celebridades de todo o mundo adotam a marca do Dia Mundial do Meio Ambiente para defender pautas e causas ambientais. 2020 é um ano bem crítico para os compromissos das nações de preservar e restaurar a biodiversidade, com a China sediando a 15ª reunião da Conferência das Partes, na Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, e o próximo ano também oferece uma oportunidade para acelerar o início da década das Nações Unidas sobre restauração de ecossistemas, com o objetivo de ampliar a restauração de ecossistemas degradados e destruídos para combater a crise climática e melhorar a segurança alimentar, suprimento de água, biodiversidade. Aqui no IFRJ Campus Niterói, nós já promovemos reflexões e ações nesse dia há 3 anos. Nesse ano atípico, para falar conosco, nós teremos a pesquisadora queridíssima Karen Vieira Capilé, doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, pelo PPG Bios da UF, da Universidade Federal Fluminense, que é um programa que associa diversas instituições, além da UF, a UFRJ, a UERJ, a Fiocruz, na linha de pesquisa ética animal e ambiental. Para além de ficar descrevendo o currículo da Karen, que é interessantíssimo, pode ser acessado por todos nós na plataforma Lattes, eu gostaria de destacar alguns aspectos. O primeiro é que a Karen é filósofa e veterinária, com ótimo desempenho em ambas as áreas. Isso é um fato de antemão bem interessante, porque ela materializa a compreensão de que não é possível você fazer boa filosofia sem ciência, tampouco fazer boa ciência sem filosofia. Verdade esta bem esquecida muitas vezes. Além disso, eu entendo que a Karen, ao transitar em diferentes áreas, ela qualifica o debate acerca das questões ambientais a partir das complexidades que são inerentes a esse setor. Afinal de contas, para lidarmos adequadamente com os temas ambientais, nós precisamos invocar saberes de diferentes campos, desde os mais teóricos até os mais técnicos. Muito importante destacar também que ela é membro do Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná e ela é parte da organização Fórum Animal. O tema da exposição dela nesse encontro hoje será Pensando o Ambiente como Morada Coletiva. Desse modo, né, encerrando essa minha introdução, que já está bem longuinha, eu passo a palavra para a Karen, que nós combinamos ela explorar durante uns 30 minutos, e em seguida nós abriremos para pergunta, comentário, sugestão, indicação, concordância, discordância, trocas. Desejo a todo mundo um bom evento, que a gente possa aproveitar bem esse momento. Estão me ouvindo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, ainda mais nessa situação toda de pandemia, né, que tá tudo tão diferente e é tão bom poder fazer uma coisa que eu sempre valorizei, mesmo nessas circunstâncias. Fico muito feliz pelo convite, eu tenho tido diálogos com a Mariana já há algum tempo, acho que a gente compartilha de várias preocupações e questionamentos. Eu me senti um tanto desafiada com o convite, né, apesar de ter ficado feliz, porque eu sempre me envolvi com questões relacionadas ao meio ambiente, quase tudo que eu faço tem a ver com o meio ambiente. Preparando essa fala que eu percebi isso mais ainda, né, o quanto todas as minhas preocupações, todas as minhas ações estão relacionadas com o meio ambiente, mas eu não me sentia apta a falar de meio ambiente no momento que eu fui convidada, né. Mas aí eu percebi que talvez não me sentir apta tenha a ver com essa ideia de que a gente recebe de meio ambiente como uma coisa
isolada, estanque, né? E não como algo que faz parte de tudo, que está relacionado a tudo. Então, eu tentei preparar eu fiz uma apresentação mais para conduzir assim a reflexão, para a gente poder dialogar, que deixasse claro, assim, principalmente os questionamentos, as perguntas que eu acho que pensar no meio ambiente traz. Podem me interromper a qualquer momento, eu sou um pouco embananada com coisas de tecnologia, então, se o áudio não estiver funcionando, alguma coisa me avisa. Eu vou ficar com o celular aqui do lado, Mariana, qualquer coisa me manda mensagem pelo celular que eu vejo. E eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo? É porque... Ainda não. Ainda não. Ah, tá, então acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí, calma, gente. A apresentação ainda não. Tá, peraí. Tá certo agora? Agora está aparecendo. Tá, Aham. tá. Peraí. É porque eu não vejo vocês, né, enquanto eu tô apresentando, então eu não consigo ver as carinhas que vocês estão fazendo. Tá certo agora? Sim. Sim. Tá, Tá certo, tá certo. tá bom. Bom, então, eu fiz essa... A gente pensou juntas nessa metáfora, assim, da morada coletiva, né? E vou tentar desenvolver um pouco esse pensamento de morada coletiva. Vamos ver como que dá para fazer isso. Então, as perguntas iniciais que eu pensei, assim, que falar de meio ambiente me traz, primeiro de tudo seria o que é meio ambiente, né? Mas essa pergunta meio que cabe para tudo, né? Todos os conceitos são conceitos criados que a gente questiona e sabe que eles poderiam ser outros, né? Que são construídos. Então, essa pergunta sempre cabe para qualquer coisa praticamente. E aí eu me pergunto assim, né? Se o meio ambiente importa, para quem importa e por que importa. Aí eu acho que tentando responder essas perguntas, a gente pode desenvolver algumas reflexões interessantes. E aí, pensando nessas respostas, o que muda, né, pensando nessas respostas? E o que muda se a gente entende o ambiente como um espaço coletivo? Então, essa primeira pergunta, se o meio ambiente importa, parece um pouco óbvio, assim, né? Karen, você escuta a gente? Acho É que tá. claro que importa, é muito fácil de... Oi? Voltou. Tá. Então, né, o meio ambiente importa, é algo intuitivo. E por que importa, né? Aí, ao pensar em por que importa, eu inevitavelmente entro em questões éticas. Eu não sei qual que é a familiaridade de vocês com ética e tal, e se eu não me fizer clara, me avisem que eu posso tentar explicar melhor. Mas na ética é comum os autores mencionarem uma divisão em três esferas, que seria a ética, a metaética, a ética normativa e a ética aplicada. Na metaética, discute-se os valores, quais são as coisas que importam, o que tem valor, por exemplo, liberdade, justiça, felicidade, bem-estar, sustentabilidade, é um valor também, né? Então, essas são questões do terreno da metaética. A ética aplicada, a ética normativa, tenta estabelecer princípios que levam em conta esses valores. Então, por exemplo, a gente tem o princípio da precaução, princípio de justiça, princípio da igualdade, que são formas de pensar que levam em consideração esses valores decididos na metaética, né, percebidos na metaética.
E a ética aplicada, que é a ética que eu trabalho mais no dia a dia, né, que eu atuo mais, o terreno onde a gente aplica todos esses valores, né? Então, a bioética é uma ética aplicada, a ética animal é uma ética aplicada, a ética ambiental é uma ética aplicada. E pensando nessas esferas, quando a gente se pergunta se por que o meio ambiente importa, quando a gente pensa lá na metaética, né, por que ele importa? O meio ambiente é um valor, ele tem um valor em si, um valor intrínseco, ele importa por si mesmo, independente dos seres, das pessoas, né? O que é o meio ambiente e em que instância que ele importa. Quando a gente pensa nesse sentido, tem duas formas comuns de dar valor para as coisas na ética, que é o valor intrínseco e o valor relativo. O valor intrínseco, como eu falei, né, é o valor da coisa em si, não porque ela serve para alguma coisa ou porque ela é instrumentalizada para alguma coisa, ela tem valor por si mesma. Então, muitas vezes a gente fala da vida como algo que tem valor intrínseco, o direito como algo que tem valor intrínseco, a liberdade, né, do indivíduo como valor intrínseco. Isso é discutido, né, na ética, volta para o terreno da metaética, todas essas questões. E o valor relativo seria as coisas que a gente valoriza porque elas são importantes para alguém. Então, essa é uma pergunta que eu me faço bastante, né, sobre o meio ambiente, se a gente valoriza, se ele importa para a gente por causa dos benefícios e das finalidades, ou se ele teria algum valor em si. E muitos autores separam ética animal de ética ambiental. Eu sempre me vi meio confusa com essa divisão, até comentei isso já com a Mariana certa vez, que para mim são duas coisas diferentes, porque eu entendo os animais, né, precisam do meio ambiente e o meio ambiente não teria ele em si sentimentos ou necessidades, né? Mas essa é uma forma de ver, né? A gente pode discutir sobre isso e responder essa pergunta implica discutir essa questão do valor intrínseco e do valor relativo. Por isso que eu achei importante só mencionar que existe essa discussão, né? E aí a segunda pergunta, a terceira, na verdade, né, que é para quem importa. Essa é uma questão que eu me debruço mais intimamente, assim, ao longo de toda a minha trajetória, né, estudando filosofia, veterinária, atuando nessa ONG que a Mariana mencionou, o Fórum Animal. Então, para quem importa, né? Então, ao longo da história da filosofia, isso mudou, né? Os animais hoje em dia têm um status moral diferente do que tinham há 50 anos atrás, a ciência do bem-estar animal, a descoberta da ciência como um lastro da ética, tudo isso modificou muito a nossa forma de entender quais são os seres que importam, né? Esses seres também fazem parte do meio ambiente. E então, nesse contexto também se insere discussões da ética animal, do bem-estar animal, né? O que é o bem-estar animal, por que importa, e todas essas questões que a gente pode voltar depois com mais calma. E aí, respondendo essas perguntas, né, se importa, para quem importa e por que importa, e pensando em como essas respostas podem guiar a nossa conduta, a gente percebe que esse tema tem uma forte implicação ética e política, né? Então, ética no sentido do valor das coisas, como eu comentei, da metaética, né? Então, por exemplo, a gente é muito evidente o quanto uma boa relação com o meio ambiente sustentável é importante para a qualidade de vida, né? Então, isso tem um peso ético muito evidente. E aí a gente pode pensar em questões do dia a dia, assim, da nossa conduta, que são questões políticas pelo fato de serem coletivas. Então, por exemplo, a nossa alimentação, né? Quando a gente pergunta se o meio ambiente, quando a gente se pergunta se o meio ambiente importa, para quem importa e por que importa, será que isso muda a forma como a gente entende a nossa alimentação?
de onde vêm os alimentos que a gente consome, de que forma a gente impacta o meio ambiente na maneira que a gente consome, não só alimentação, né, hábitos de consumo em geral. E aí a gente se questiona, por exemplo, sobre a pecuária industrial. Acho que a gente pode voltar depois e discutir sobre isso, porque esse assunto é muito extenso, né? Quando a gente fala de ética, meio ambiente, a pecuária industrial é um baita de um problemão em todos os sentidos, por afetar os indivíduos que estão envolvidos diretamente, né, os animais, pelo sofrimento, pelo risco de doenças. A pandemia é um caso bem claro disso, né? A pecuária industrial aumenta o risco de acontecerem grandes pandemias que colocam toda a população em risco. As monoculturas que degradam o meio ambiente e afetam todos os outros seres que precisam dele, a origem das coisas que a gente consome, e aí a gente pode começar a pensar também em formas de viver, de ocupar o espaço que sejam menos agressivas, menos danosas, mais éticas, né, como, por exemplo, a permacultura. Eu imagino que vocês tenham algum, algum conhecimento sobre isso, né, pelo programa que vocês estão inseridos, e seria bem legal a gente até pensar, né, em como viabilizar mais esse tipo de atividade, né, de permacultura, agroecologia. Outra coisa que também é bem do nosso dia a dia, né, o manejo dos resíduos, o lixo, né, a forma como a gente dá o destino do lixo. A gente poderia fazer compostagem em casa, não precisaria jogar, misturar todo o lixo, daria para reciclar outra parte. Então, tudo isso são questões que envolvem ética e política, né, porque é relacionado aos valores que a gente tem sobre as coisas e as ações que a gente tem, né? Então, eu sempre me envolvi muito com todas essas questões, até por trabalhar com ações públicas, em movimentos sociais, buscando formas de lidar com tudo isso, juntando as duas partes, né? Tanto a questão dos valores, essa parte de tentar entender, quanto de tentar agir de alguma forma. E aí, assim, levando tudo isso em consideração, eu acho que a gente percebe que quando as nossas escolhas afetam o outro, a gente se torna moralmente responsável pelo impacto das nossas ações. Então, isso isso mostra o quanto essas ações são coletivas e não individuais, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da alimentação, né, quando uma pessoa opta, de certa forma, né, porque ela também está sendo influenciada pelo sistema e tudo mais, não é tão opcional assim, muitas vezes, e para muitas pessoas, mas em muitas situações, quando a gente escolhe uma coisa, ou escolhe consumir algo, ou agir de um jeito, isso vai afetar todos os outros com os quais a gente compartilha o espaço, né? Então, nesse sentido, pensar em uma conduta ética para o compartilhamento do meio ambiente com o outro requer considerar profundamente quem é esse outro e como se constroem as relações e de que modo as pessoas, os indivíduos, os seres que estão envolvidos nessas relações são afetados. Então, acho que essa talvez uma contribuição que eu posso dar por estudar esse tema há tanto tempo, né? De que forma os animais são afetados pela pecuária industrial, de que forma as pessoas são afetadas pela pecuária industrial. E aí eu pensei numa metáfora que eu chamei de metáfora da casa, assim, né? Essa ideia do meio ambiente como um espaço coletivo. Então, por exemplo, se a gente se imagina vivendo numa casa, muitas pessoas dentro de uma casa, e as pessoas precisam se alimentar, precisam realizar as atividades delas, né? Precisam se relacionar e fazer as coisas que elas precisam para se sentirem bem. E existem recursos finitos na casa que são compartilhados, e a forma como cada uma dessas pessoas usar esses recursos vai afetar todas as outras. Então, eu acho que a gente precisa aprender a desenvolver esse pensamento de que as nossas ações não são individuais, né? Quando a gente está numa sociedade, quando a gente está fazendo coisas que afetam o outro,
a gente não pode entender isso como particular, individual, e precisa agir de forma responsável sobre o quanto isso afeta os demais, né? E aí, a gente sempre, pensando também na metáfora da casa, a gente poderia pensar nas relações que surgem, né? Nas circunstâncias de vulnerabilidades, sempre existem aqueles que podem ser mais afetados do que outros, né? Por exemplo, quando a gente pensa nos impactos ambientais e nas consequências que isso traz na vida das pessoas, as pessoas mais vulneráveis sempre são as mais afetadas. As pessoas com menos condições de sair daquela situação, de mitigar os danos causados pelo impacto ambiental, são as mais afetadas, né? Então, essa relação de hierarquia, dominância, já começa a aparecer, né, relacionada à forma como a gente ocupa o espaço. E aí a gente também vê nessa casa, né, nessa divisão dos recursos e tal, a gente percebe como surgiriam as questões éticas, né, de discutir quem que tem direito, quais seres que estão ali na casa que devem ser levados em consideração, né, se tem animais, se tem vertebrados, invertebrados, plantas, né, e como é difícil pensar em tudo isso. E a casa seria um espaço pequeno, né, seria um microambiente. Imagina quando a gente está falando do mundo todo, né, de tantos espaços. E do fato de que ações em um lugar afetam toda a população do mundo todo, né? E também a gente vê um movimento muito comum de minimização e negação por parte dos envolvidos, né? Então, por mais que às vezes tenha pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, que se preocupam, que tentam agir de forma mais responsável, sempre tem aqueles grupos que querem minimizar, que negam, e aí tem todas as discussões políticas e polarizações e problemas econômicos. Então, com aquelas 3 perguntinhas, a gente vê como esse assunto vai ficando grande e complexo. Aí eu imagino que vocês tenham bastante relação com o conceito de sustentabilidade, vão poder enriquecer muito o que eu estou falando, mas essa ideia de sustentabilidade, a gente também se baseia muito nela, no bem-estar animal, na ética animal, porque a sustentabilidade é um conceito complexo que envolve é, todas, todas as coisas que afetam o indivíduo. Então, por exemplo, um animal, não basta ele ter uma saúde, um animal, por exemplo, na pecuária industrial, né? Não basta ele receber uma boa alimentação e ter vacina e sanitariamente estar tranquilo. A sustentabilidade da presença dele ali, né? Da vida dele, de uma qualidade de vida, envolveria aspectos emocionais, comportamentais, e assim com a nossa vida, com tudo, né? Então, o meio ambiente é um espaço complexo do qual uma pluralidade de seres depende. Então, essa questão da pluralidade de seres é uma questão muito aberta ainda na ética. A gente tem a ideia da ciência como um critério de inclusão dos indivíduos na esfera da moralidade, mas esse critério, ele também ele pode ser discutido, ele também pode estar incorrendo em injustiça, como já houve muitas injustiças na história, né? Tipo, e aí a gente pode pensar em todos os ismos, né? No sexismo, machismo, especismo, que também está relacionado com a forma de permitir o acesso dos indivíduos ao ambiente, ao meio ambiente, e respeitar as necessidades. Então, ações que causam danos ao meio ambiente e prejudicam os seres que vivem nele são questões sociais. Eu sempre achei isso muito importante, assim, frisar esse aspecto, né, de que a nossa relação com o meio ambiente é uma relação social, que a gente devia ver isso como uma questão social, não uma, né, às vezes fica parecendo que é uma área da biologia, questões ambientais, mas é uma questão social, devia fazer muito mais parte das nossas preocupações, dos nossos aprendizados. E esse aspecto que eu falei, né, da saúde global, como tudo isso afeta
a saúde de uma forma muito, muito geral, né, envolvendo não apenas os indivíduos humanos de todos os países, mas todas as espécies capazes de serem afetadas. E aí, eu não poderia deixar de falar um pouquinho disso, que é o veganismo como uma proposta política, uma proposta ética política, que leva em conta tudo isso, né? Essa forma de estar no meio ambiente, de se relacionar, de levar em consideração. Mas também é importante ressaltar que o veganismo, assim, apenas parar de consumir animais, não resolveria o problema de forma sustentável, né, em relação ao meio ambiente, se a pessoa, por exemplo, começar a consumir muito mais embalagens ou alimentos que são de origem que é pior ainda para o meio ambiente. Então, não tem nenhuma solução simples, né, não tem nenhuma panaceia de como lidar com isso, senão uma mudança epistemológica, de entender o meio ambiente como a nossa casa, como um espaço que afeta todos que estão envolvidos. Eu acho que era isso que eu queria colocar alguns pontos, assim, para a gente debater, e queria ouvir vocês, o que vocês acham? Obrigada, Karen, pelo compartilhamento. Pessoal, como a gente combinou, eu abro agora para o debate. Fiquem 100% à vontade. Como a Rafa disse, caso queiram, podem ir colocando no chat o nome e, mesmo com os microfones desligados, a gente vai ligando o microfone pessoa a pessoa no momento de falar. Estejam todos à vontade para perguntar, discordar, concordar, contribuir. Eu vou falar então. Karen, eu sou a Rafaela, sou colega de trabalho, né, da Mari, trabalho no IFRJ, sou professora de administração e gostei muito, parabenizo muito pela fala, ela é bem reflexiva, faz a gente pensar muito nas nossas ações, na nossa conduta, né, e durante a sua fala eu fiquei pensando muito que esse momento que a gente está vivendo, ele parece que traz à tona toda essa preocupação que já havia, talvez, no meio acadêmico, em alguns movimentos sociais, mas que não afetava a vida de todos de uma maneira tão global, assim, né? E eu queria um pouco ouvir você, assim, a respeito disso, né, do nosso comportamento, dessa questão da pandemia, do vírus, a possibilidade desse vírus, a possibilidade não, né, eu acho que isso já está meio que confirmado, né, de ter vindo de hábitos alimentares relacionados ao consumo de animais silvestres, e como isso a gente gerou e estamos nesse imbróglio agora. Eu acho que essa situação da pandemia é um exemplo que dá para discutir muita coisa, assim, praticamente envolve tudo isso que eu falei, assim, primeiro, em relação a como aconteceu, né, que foi como uma consequência de práticas insustentáveis e que já se sabia que eram insustentáveis há bastante tempo, né? Tem estudos prevendo algo desse tipo desde 2003, exatamente como está acontecendo, por causa da nossa relação com os animais, né, com o meio ambiente, e isso, né, é uma coisa que dá para a gente perceber o quanto a forma como a gente conduz a nossa vida coloca em risco todo mundo. Então, tem um autor que comenta que a Mariana até tem acompanhado uma leitura do livro desse autor, que comenta, o Ian Deckers, que, por exemplo, mesmo que uma pessoa
não tenha práticas alimentares que envolvam animais, ela está correndo o risco daquelas que têm essa prática. De tanto que a gente é coletivo, assim, de tanto que não tem como separar o impacto que alguém causa sobre o resto da humanidade, né? E a outra questão que eu acho que é muito importante também relacionada à pandemia é como a gente poderia mudar, como a gente consegue mudar, né? Nesse caso, como trata-se de um valor que é compartilhado por quase todo mundo, né? A saúde, não é difícil convencer, quer dizer, né? A gente tem um pouco esse problema, mas não é tão difícil assim fazer as pessoas perceberem o quanto a saúde é importante, o quanto mudar os nossos hábitos pode fazer diferença, né? Então a gente conseguiu, né? Conseguiu fazer com que várias coisas mudassem. A gente teve mudanças já ambientais por causa desse período em que as pessoas estão consumindo menos combustível fóssil, por exemplo, estão saindo menos de casa, né? Por outro lado, também a gente tem a resistência, a minimização, a negação. Então, esses processos que a gente vê muito na ética animal, né, essa dificuldade de convencer as pessoas de que os animais sofrem, de que a forma como a gente se relaciona com eles é insustentável para eles, né? Essas mesmas dificuldades que envolvem as crenças arraigadas, os valores, também estão presentes nas questões ambientais. Quando a gente fala, por exemplo, de separar o lixo, né? Separar o lixo é um hábito, né, que não exige tanto esforço assim, né, comparado com a pandemia, por exemplo, de não poder sair de casa, de mudar completamente o estilo de vida. Ou comparado com a pessoa parar de consumir animais, por exemplo, né? Separar o lixo é uma coisa relativamente simples, né? No entanto, é uma dificuldade muito grande convencer as pessoas a separarem o lixo. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a pandemia é um exemplo de tudo isso. Sim, obrigada, Karen. Só para esclarecer isso, né? Você falou que é quase certo, né, que o vírus veio de animais, né? E sim, está cada vez mais provado isso e que pode acontecer de novo. E provavelmente vai acontecer de novo. Né? Se a gente não fizer nada, tende a se repetir de outras formas. Rafa, tem alguém inscrito? Não tem. Então, até alguém se animar, eu vou só fazer um comentário, porque eu ia começar a dar aula na nossa na pós de gestão de projetos ambientais, que é uma das pós-graduações aqui do IFRJ Campus Niterói. Eu ia começar a dar aula na semana que a gente foi mandado para casa, né? E eu estava muito animada para dar aula, eu ia trabalhar temas da ética ambiental, e as minhas aulas estavam muito relacionadas aos paradigmas epistemológicos que você mencionou, de como que a gente foi ao longo do tempo se relacionando com a natureza, como é que as nossas primeiras concepções bem antropocêntricas, bem voltadas para a natureza vinculada ao bem-estar humano, etc., como que foram problematizadas ao longo do tempo, passando pelo animalismo, passando pelas teorias biocêntricas. Só que aí eu comentei com a Etiane e com a Rafa, quando a gente começou a preparar o nosso evento, que a minha aula não ia chegar perto do que esse laboratório que é a pandemia está nos ensinando, sabe? A pandemia, eu acho que nos coloca de frente de problemas sociais, políticos, ecológicos, problemas culturais, problemas comportamentais. Tem a dimensão do consumo, mas tem a dimensão da produção desses bens que a gente começou como você disse no começo da sua fala, dar valor, né? O que a gente valorou enquanto sociedade e o que a gente valorizou. E o que a gente naturalizou nesse processo, né? Então, assim, não sei quando, tomara que em breve, mas não sei quando eu vou reencontrar os nossos alunos da pós, mas ao reencontrar, a gente não vai ser mais os mesmos
que teríamos aquela aula, sabe? Porque essa pandemia já colocou todo mundo num nível de conhecimento muito além, né? Eu pensei nessa palavra também, laboratório. Acho que é bem isso mesmo. Verdade. Então, a Andréia agora quer fazer uma pergunta. Foi, na verdade, para dar uma esquentada aí, né? Para os nossos alunos depois poderem se animar, ver que não é tão difícil, né? Então, fiquei pensando, porque quando você abriu a sua fala, você falou desse título, né, que você escolheu, pensando na questão da morada coletiva, e você colocou algumas questões, né? E perguntando para quem importa, por que importa. E aí, assim, você seguiu a reflexão por essa dimensão da importância do importar. E aí, como é muito raro a gente ter numa mesma, vamos dizer, sessão de debate duas filósofas, eu vou aqui tentar fazer uma consideração também mais conceitual, né? Que, em geral, a gente usa essa noção da importância ou do importar, essa dimensão, assim, do valor, né? Tem importância é uma coisa que tem valor, que você considera, que você acha que é merecedora da tua atenção, do seu cuidado. Mas aí, ouvindo falar, né, porque são coisas que a gente só presta atenção quando ouve o outro falar e o outro organizar, assim, né, como você organizou super bem os slides. Eu fiquei pensando nessa dimensão da palavra importar, que também tem a ver com a ideia de importar e exportar, né? Essa coisa do que você traz para dentro ou que você coloca para fora, né? E que, além da dimensão do valor, né, da importância, se a gente pensar o importar como esse verbo de transição aí, né, que faz trazer para dentro, né, eu acho que a gente fica mais atento, porque quando você também faz essa analogia com a ideia da morada, a gente pode, em geral, pensar na nossa casa, da nossa morada, como se ela fosse um abrigo que nos mantém protegidos do fora. Eu acho que essa situação da pandemia e a reflexão assim mais contundente sobre o meio ambiente mostra para a gente que não tem dentro e fora. A gente está dentro e fora ao mesmo tempo. O que está fora nos afeta dentro. O que a gente traz dentro, os nossos valores, as nossas ideias, afeta as pessoas que estão fora, né? Então, essa coisa de pensar no importar e exportar, essa dimensão das relações, né? Eu acho que pensar hoje em meio ambiente, a gente está cada vez mais consciente dessa dimensão das relações, né, dos interrelacionamentos, porque a gente não existe sozinho, né, às vezes a gente até, o nosso pensamento, quando a gente começa a elucubrar com o pensamento, a gente até acha que a gente existe, né, por obra divina, o Espírito Santo, a gente existe como um ser isolado do mundo, mas a vida mostra que sem os outros, ou sem o ambiente, ou sem as coisas, sem o ar, sem a água, a gente não é nada, a gente desaparece, né? Então, eu fiquei achando interessante também poder explorar essa dimensão não só do valor, mas desse aspecto transitivo, que aí eu acho que aí vocês têm possibilidade de levar a gente para outras dimensões aí nessa reflexão. Obrigada. Essa ideia da morada, né, uma metáfora, mas realmente não dá para traçar uma linha, né, eu acho super difícil até pensar o que é meio ambiente, ainda mais que é muito difícil de dizer o que é natural também, né, porque às vezes a gente vincula muito a ideia de meio ambiente com natureza, com o que é natural. Mas é muito difícil de dizer o que é natural, o que deixou de ser natural, o que é meio ambiente, o que é outra coisa. Porque parece que tudo é meio ambiente, não tem o que não seja meio ambiente. Então, acho que essa colocação da Andrea, para mim, faz muito sentido, sim. Essa coisa de pensar dentro e fora é totalmente uma metáfora só mesmo, porque não tem mesmo essa separação, assim.
Tem essa coisa do valor também, eu acho esse ponto também bem complexo, porque nas correntes da ética, nas diferentes correntes da ética, existe formas diferentes de ver isso, né? De que forma as coisas importam, né? Para mim, eu tenho uma perspectiva mais cientocêntrica, que eu chamo. Então, eu tenho uma tendência de ver o meio ambiente como o que importa para alguém, que o valor dele está relacionado ao valor que os seres veem nele. Eu até queria ser confrontada com uma outra perspectiva. Aí você está me provocando, então eu vou nem pedir licença para a Rafa, desculpe. Posso, Rafa? Pode, André, desculpa, pode sim. Não tem ninguém inscrito, vai lá. Porque eu acho que quando a gente está falando dessa dimensão do valor, a sensação que dá, né, porque na verdade o valor é uma atribuição posterior, né? Existem as coisas, as relações, o que for, e valor é uma coisa que é a partir de uma posição reflexiva, onde você estabelece hierarquias, quantidades, atribuições, preferências, né? De alguma forma, o valor não é das coisas, somos nós que estabelecemos a partir das nossas sensações, preferências, o que nos favorece, o que nos desfavorece, em termos até de sobrevivência, né? Então, a gente acha melhor um dia de sol porque ele nos dá mais disposição, a gente pode sair, menos... Então se a chuva molha e faz crescer, então ela tem importância. Mas eu fico pensando, ainda mais você que tem essa dimensão de conhecer mais a vida animal pela formação na veterinária, a discussão da Mari, que vai muito também pelo direito dos animais e tudo, eu acho que outras espécies vivas na Terra, né, e a própria vida, né, do planeta, e desde micro-organismos, elas têm uma relação de mais, vamos dizer assim, muito mais livre que a nossa, porque elas têm uma noção do que sustenta, né, e tem um limite da própria, vamos dizer assim, da própria dinâmica de relação entre as espécies que não ultrapassa determinados limites, né. Eu acho que se coloca como se a gente estivesse no topo de uma hierarquia, e a gente então sabe o que tem valor, mas as nossas práticas como coletivo, como sociedade, têm mostrado que a gente tem o valor abstrato, mas na prática a gente não pratica nada correspondente aos nossos valores, aos nossos ideais, à nossa moral, à nossa ética. Isso, do exemplo simples que você deu, como é difícil para a maior parte das pessoas separar o lixo, como é difícil para as pessoas não entrarem em compulsão de consumo, como que as pessoas sabem muito pouco do que de fato faz bem para elas e se intoxicam com coisas que, na verdade, são grandes... são tóxicas para elas mesmas, né? Então, eu acho que tem essa outra dimensão, que quando a gente só pensa na questão do valor, a gente entende que, acho que talvez a única espécie que pensa nesse lado, né, do valor, assim. Essa dificuldade de integrar os valores, ou o que a gente decide racionalmente, ou o que parece certo, ou o que a gente acha que é certo, com o que de fato a gente faz, eu acho que é a principal dificuldade da ética aplicada, assim, porque já é difícil, né, fazer toda a reflexão sem excluir um monte de gente, sem cometer um monte de erro. Mas digamos que a gente consiga descobrir o que é a melhor forma de agir, qual é a conduta mais próxima do que parece justo. E aí ainda tem a parte de fazer, que é ultra difícil. Os meus pais estão ali assistindo e eu sempre converso muito isso com a minha mãe, porque eu comento com eles os argumentos e falo, e a gente fala sobre veganismo, e eu faço comida vegana e não sei o quê, e eles concordam e tudo mais, mas
sempre tem o momento de passar da reflexão para a ação, que é praticamente né, um outro mundo, assim, é preciso construir essa ponte de alguma forma. Depois, se sobrar um tempinho, eu separei aqui 3 sites para mostrar para vocês de algumas ações que eu já participei, desse laboratório que eu estou fazendo pós-doc agora, da ONG, mostrar algumas coisas práticas para ver o que vocês acham, se vocês acham que tem relação com as coisas que vocês têm pensado. Eu havia me inscrito porque não tinha ninguém, né? Então eu aproveitei a fala da Andréia e me inscrevi. Eu queria comentar sobre os critérios, né? A gente pensar sobre o meio ambiente em termos de algo. Será que tem valor? Será que não tem valor? Qual que é o valor? Como que a gente deve atribuir? Como é que a gente, ao atribuir esse valor, deve viver? Isso é tudo muito recente, né? A gente não lidava com o meio ambiente como algo a ser valorado e tudo mais. E isso revela muito sobre a gente, né? Como humanidade, a gente como um povo ocidental, ocidentalizado, que, na verdade, estabeleceu critérios muito importantes acerca de quem devia ser contemplado por um maior valor, né, em âmbito social. E, na verdade, o que a gente está fazendo ao longo do tempo, né, do tempo e do espaço, tentar ampliar esse círculo de moralidade. Se a gente for pensar até pouquíssimo tempo atrás, nós, todas as mulheres aqui do grupo, não poderíamos estar debatendo questões teóricas, práticas, etc., simplesmente porque nós não tínhamos valor para pensar ou para se posicionar, né? Então, assim, o critério, ele passava por ser homem, por ter um determinado poder social, por ter uma determinada posse, por ser branco, por ser livre, e aí você começa a ampliar o círculo de moralidade de modo que a gente consiga contemplar outros seres humanos. O que a gente está vendo é uma dificuldade imensa, considerando que a pandemia escancara na nossa frente que nós, como seres humanos, ainda não desfrutamos de mesmo valor. Então, o círculo de moralidade que a gente tem forçado para aumentar e para ampliar, para caber mais pessoas, para caber mais seres que têm valor, a gente ainda está tentando conquistar uma ampliação entre os próprios seres humanos. Por isso que, ao pensar sobre os animais, a gente cada vez mais adota critérios mais básicos, porque se você for adotar os critérios que por muito tempo foram adotados, né, razão, linguagem, capacidade de usar ferramentas, tudo isso um dia, gente, já foi usado para excluir os próprios seres humanos, né, e são critérios arbitrários. Então, quando a gente fala de tentar contemplar animais e quando a gente fala de tentar contemplar o meio ambiente, é a gente fazer um esforço de sair de um critério arbitrário, sair de um critério arbitrário de QI, de cor, de raça, de procedência, de etnia, de, enfim, família e assim sucessivamente, né? Quanto mais básico o critério que a gente conseguir, mais pessoas, mais indivíduos, mais seres serão contemplados. E é claro que a busca da ética é que a gente consiga chegar num critério ideal, mas isso também anda muito lado a lado com a ciência, né? Você tem a discussão ética de valor independente dos fatos, mas a gente sempre é desafiado pelos fatos, né? Hoje, por exemplo, não dá para negar que os peixes são capazes de sentir. Os peixes são capazes de sentir, está provado por A mais B, pelos estudos científicos, que eles têm capacidade de senciência. Então, amplia esse círculo de moralidade. É muito complexo, né? Uma tentativa de acertar, mas para isso a gente tem que se dispor a pensar tanto no campo da filosofia quanto no campo da ciência, né? Acho que a próxima é a Michelle.
Liguei aqui o microfone, abri a câmera, me ouvem e me veem. Bom, então, pessoal, antes de tudo eu preciso agradecer, né? Agradecer inicialmente ao Eixo de Meio Ambiente, né, por trazer à tona anualmente, não só anualmente eu falo em termos de evento de extensão, mas isso daí é uma constância no nosso campus, que a importância e relevância da temática, né, então agradeço por trazerem para a discussão, e aí estendo o agradecimento a Karen, né, por ter topado aí, e a gente está se aventurando nessa situação que está muito complexa para todos e para nós também, que, embora em constante capacitação, a gente sabe que a gente ainda tem muito que aprender, inclusive até em termos tecnológicos, né? Então, agradeço a Karen também, aos nossos participantes por também conseguirem tornar possível o evento, e aí tanto para os nossos alunos que vão nos acompanhando, e aos nossos, a nossa comunidade externa, que a gente tem aí também participantes externos e familiares, né? Então, muito obrigada inicialmente. E eu queria fazer uma fala, vai de um comentário que eu acredito que a gente vai seguir aqui para uma pergunta ao final. É porque, na verdade, eu não consegui pensar como eu vou questionar, mas sim, né, colocar como uma discussão, porque eu, particularmente, estou vivenciando aqui na prática por estar em isolamento, então eu estou dentro de casa com os meus pais, e a gente vem observando muitos comportamentos e a gente vem se questionando. E recentemente, inclusive, na comunidade aqui no bairro onde eu moro, aqui em Juiz de Fora, a gente observa muitas queimadas, né? A gente sabe que por lei é ilegal, então a gente fica pensando, será que essas pessoas têm acesso às informações a ponto de saber como fazer? A gente diz que comparando com os outros temas que a Karen abordou, a coleta do lixo, por exemplo, seria mais simplificada, mas será que as pessoas têm consciência de como faz, como faria, se o tipo de lixo é um lixo de jardim, porque aí entendem que é mais prático, mais rápido, mais fácil a queimada e não, né, fazer a separação correta. Ouvi dizer, porque aí eu estou falando porque é um relato até do que aconteceu próximo, ouvi dizer que no bairro não sabiam se poderia ser coletado um lixo de jardim e por isso era mais fácil queimar, enfim. Dentro dessa questão também, o que eu observei, que aí eu acho que é onde eu vou tentar partir para a minha pergunta, eu observei que realmente a falta de entendimento, de conhecimento, eu acho que ela está intimamente ligada com a questão ética e moral, porque muitas pessoas pensam, né, o que é mais fácil para mim, o que é melhor para mim, e consequentemente é a ação que eu vou tomar, e não o que é para o meu meio, né, e o que eu deveria procurar saber para poder modificar aquela ação, porque é uma construção também cultural, a gente vai vendo, as pessoas vão se repetindo e se repetindo. Então, eu acredito até que seja a realidade de muitas outras pessoas, o desconhecimento de algo, seja no campo alimentar, seja na própria coleta. O que um governo, seja ele municipal, o que está nas mãos da população, que seria de fácil acesso, ou o que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Niterói, por exemplo, pode agir para a comunidade, para contribuir para essa transformação, não sei se seria uma transformação, mas para contribuir mesmo nesse processo, né, de que, olha, é desse jeito que se faz, é desse jeito que a gente tem que caminhar, esses são os próximos passos, onde está, como a gente procura, eu faço, né, uma fala enquanto comunidade que quer saber, quer ter a informação para poder prosseguir aí. Pela sua explanação, eu entendo e percebo, eu preciso modificar minhas atitudes. Então,
como que eu, enquanto comunidade, vou galgando esses passos, porque eu também dependo, né, de um governo que apoie, que me dê os instrumentos necessários, enfim, não sei se eu consegui fazer a pergunta, mas é por esse caminho que eu queria trazer a reflexão. Posso falar? Essa pergunta, assim, para mim é uma pergunta muito cara. O meu doutorado foi tentando responder algo desse tipo, assim. E aí eu caí na mídia. Eu estudei mídia, a influência da mídia na forma como as pessoas se relacionam com os animais. Aí, mais especificamente, a mensagem da publicidade de produtos de origem animal sobre os animais. O que a propaganda de produtos de origem animal fala sobre os animais, né? E aí eu acho que de tudo que eu percebi até agora, e pensando em exemplos que deram certo, acho que primeiro a gente pode tentar se basear nas poucas coisas que deram certo. Tipo, as atitudes que mudaram, as coisas. Quando houve isso, né, na história, às vezes que houve mudanças por motivos éticos, por motivos coletivos, para melhorar para todo mundo e tal, né? Por que deu certo? E aí eu acho que só dá certo quando é muito multifatorial, quando tem várias forças envolvidas, né? Um exemplo é o caso do cigarro, as campanhas antitabagistas. Teve muita coisa envolvida, teve interesse político, né? Porque o consumo de tabaco aumenta problemas de saúde, então acaba sendo oneroso para o Estado. Teve incentivo da mídia, né, por não poder mais, teve a pressão da mídia por não poder mais fazer propaganda de cigarro da mesma forma, teve estudos científicos, muitos estudos científicos sendo publicados falando das doenças que causam, comprovando a relação com o câncer, órgãos competentes, né, de saúde se posicionando, né, o cigarro, o tabaco causa câncer, imagens de problemas, leis, então foi muita coisa junto, né, para sair do lugar. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E a gente tem muitas pressões, né? A gente tem que entender tudo que afeta a nossa conduta, tudo que afeta o nosso comportamento. E são muitas coisas, né? São as coisas que a gente aprende, são os nossos raciocínios, são as coisas que a gente vê, são as coisas que a gente sente, são as nossas lembranças, são as nossas ideologias. É muita coisa, né? Para que tenha algum impacto. Então, tem que ser coisas que conseguem atingir todos esses níveis, assim. E um aspecto que muitas vezes é esquecido nesse terreno da ética, essa ética mais tradicional, né, mais cognitivista, é o quanto os afetos importam, né? Então, por exemplo, nesse caso do separar o lixo, da alimentação, às vezes a gente cresceu comendo tal coisa, ou cresceu tendo aquele hábito, vendo as pessoas ao nosso redor fazer daquele jeito, não vendo ninguém fazer de outro jeito. Então, é muito difícil, né, que só porque alguém te convenceu de que aquilo seria bom ou que seria uma boa ideia, você consiga fazer. Isso quando existe esse caso, né? Porque você mencionou que muitas vezes nem se tem essa informação do que, o que deveria ser feito, qual que seria a melhor coisa, né? Tem isso também. Obrigada, Karen. A gente tem uma pergunta de uma aluna que colocou aqui no chat, uma pergunta muito boa. Mesmo que a pessoa come carne, ela pode dizer que em outras maneiras e atitudes ela valoriza a natureza? É possível, Karen? Eu entendo que sim. Isso que a gente comentou, né, o terreno de pensar, de perceber os valores e de fato agir, existe uma distância muito grande, né? Por exemplo, eu acho que eu deveria comer menos, eu acho que o certo é comer menos, mas eu não consigo comer menos sempre, muitas vezes eu não consigo comer menos. Não quer dizer que eu não valorize ter uma alimentação saudável, que eu não valorize fazer atividade física, a mesma coisa, né?
muitas vezes a gente valoriza aquilo, sabe o quanto é importante, acha que é importante, mas não necessariamente consegue fazer. Isso não muda o nosso valor sobre as coisas. Eu acho genuíno que a gente valorize coisas, e mesmo quando a gente não age em função disso. Porque também a gente é fruto do nosso meio, a gente é resultado das pressões, né? Eu acho importante ter essa compreensão, essa empatia também com a mudança, né? Não é fácil mudar quando não tem incentivo, principalmente. Sim, verdade, cara, obrigada. Agora, aqui pelas inscrições, a gente tem um professor André. André, o microfone está desligado. Passa um mouse embaixo, assim, que ele aparece para ligar. Vamos passar para a Etiane, então, enquanto isso, o André vai se ajeitando aí. Ah, então eu. Ah, eu gostei muito, Karen, de você ter falado dessa dimensão do afeto, sabe? E dessa complexidade. Eu sou professora de psicologia, né? De tudo que afeta o comportamento de uma pessoa, né? Eu tenho me aproximado, assim, dessa área ambiental há pouco tempo, e faço muitos paralelos com a minha experiência na área da saúde. Então, por exemplo, no âmbito da saúde do trabalhador, tem toda uma discussão de por que os trabalhadores não usam EPIs. A gente fala, tipo, tem que usar, porque isso oferece um risco, né? E o que se descobriu, assim, em alguns estudos, né, de psicologia do trabalho, é que, por incrível que pareça, embora seja uma medida de proteção, a medida de proteção lembra o medo do risco, sabe? Tipo, você usar o equipamento te lembra do risco. Enfim. Então, eu fico pensando que é uma coisa meio maluca, assim, né? Mas que está presente, né? Então, eu fico pensando, quando a gente fala, né, de mudar comportamento, de considerar esses elementos, né? Esses processos subjetivos de medo, de resistência, enfim, né? Então, sei lá, fiquei pensando em. É um comentário mesmo, né? Fiquei pensando sobre essa dimensão enquanto você falava, né? Posso comentar o que a Etiane falou? Ai, gente, eu sou tagarela. Ou é melhor o André falar? Tá. Não, pode falar, Karen, depois a gente Tá. fala pro André. Ai, que legal, Etiane, eu não sabia, eu não conhecia isso, de que tinha que acontece isso, que eles não querem usar, e que talvez seja por isso, muito interessante, isso me lembra um pouco uma coisa que chama teoria do desengajamento moral, não sei se vocês já tiveram contato com essa teoria, que é mais ou menos assim, se a gente valoriza tal coisa, né, por exemplo, todo mundo, a maioria das pessoas acha que é importante um meio ambiente saudável, sem lixo, né, limpo, então elas têm esse valor, elas acham certo, concordam. Só que aí elas vão lá e não fazem. Então, é tipo como se tivesse uma incongruência moral. Elas acham certo, mas elas não fazem. Aí, né, a gente pode pensar, porque dá trabalho. Elas não vão fazer porque dá trabalho. Aí, na teoria do desengajamento moral, tem várias explicações, né, para diferentes casos. E tem as categorias. Aí tem a categoria da negação, por exemplo, que é quando a pessoa nega que aquilo é um problema. Então, por exemplo, ela valoriza o meio ambiente saudável e limpo, só que como ela quer manter a conduta de não ter que se esforçar, de não ter que limpar, alguma coisa assim, então ela passa a dizer que não tem problema, que não é isso, né? Mas nesse caso, Etienne, é muito interessante porque é para o bem da própria pessoa, assim, é para ela mesma, né? E assim, o trabalho que dá parece bem pequeno, que é só colocar uma coisa, né?
É muito interessante. Legal, cara. E agora eu acho que é o André. O André vai tentar de novo, André? Funcionou agora? Funcionou? Sim, Estão me ouvindo? sim, sim. Sim. Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Quero, antes, agradecer a professora Karen pela disponibilidade, participar e dividir com a gente, né, seu conhecimento, sua pesquisa. Sou professor de História, junto com o pessoal de Niterói, né? Gostei muito da sua apresentação e acho importantíssima essa discussão ética, né? Esse olhar para o meio ambiente, para a natureza, da perspectiva da ética e dos valores, né, dos princípios que norteiam o nosso agir em sociedade. Mas, na verdade, não é bem uma pergunta, só queria compartilhar uma certa inquietação pelo seguinte: tem temas que parecem que são verdadeiros tabus, né? Que é para muita gente ainda, falar de política. Mas eu acho importantíssimo, nessa conjuntura que a gente vive, falar de política, porque é algo que atinge toda a coletividade. E o que a gente observa, que nesse contexto de pandemia, você observa que as vidas humanas, do ponto de vista de governo e de Estado, elas parecem não ter tanto valor. Se você analisar as falas de quem está na condução da política, não importa tanto se são 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. Se você observar a fala do ministro do Meio Ambiente, numa reunião privada que escapou, ele diz assim: olha, vamos aproveitar que está todo mundo olhando para o vírus, para a pandemia, e vamos passar a boiada, vamos desregulamentar, desburocratizar. E essa semana veio à tona uma artimanha que o governo e o Estado tentou fazer. Diante de duas legislações que existem para regulação das atividades industriais ou econômicas, né, tem o Código Florestal e o Código da Mata Atlântica. Então, foi feita uma legislação no sentido de flexibilizar a ação ou do mercado imobiliário ou das indústrias para poder avançar sobre o bioma Mata Atlântica. Então, quer dizer, o ministro do Meio Ambiente, que deveria ser uma pessoa de liderança, que deveria ter na maior estima esse valor da preservação do ambiente natural, ele chega e fala: olha, vamos tentar flexibilizar para poder dar uma aliviada para os empreendedores, né? Então, quer dizer, e ainda mais, nesse período de pandemia, avança de forma assustadora o desmatamento, a queimada, a apropriação de terra pública na Amazônia. O que eu quero dizer com tudo isso? Que ainda que no âmbito individual e ainda que no âmbito do comportamento, nós consideremos na mais alta estima a vida dos animais e até mesmo a vida dos seres humanos, se nós não discutirmos seriamente, se nós não colocarmos na nossa agenda de discussão e na própria agenda do currículo da educação a importância de pensar na escolha do governante, que tipo de Estado a gente quer, as coisas dificilmente vão avançar, né? Porque ainda que, suponhamos, 190 milhões de brasileiros se convencessem e praticassem ações corretas diante da natureza, se nós tivermos um Estado e um governo que tem os seus interesses capturados pelas grandes corporações e empresas, em pouco tempo eles destruiriam a Mata Atlântica, a floresta amazônica.
Então, eu acho que esse contexto de pandemia nos dá a oportunidade de repensar tudo, nossas atitudes, claro, mas, sobretudo, pensar na educação e incluir temas importantes, né? Como que tipo de governo a gente quer, que tipo de política ambiental a gente quer. Essa discussão, eu acho que é seríssima, e a gente, como educador, como professor, precisa pensar, precisa incluir mais isso na nossa agenda, tanto de estudos como de ensino, né? A questão da discussão sobre o Estado, a questão da discussão das ações das grandes corporações, né, que o lucro e o egoísmo e a ânsia de acumular, ele se sobrepõe a qualquer outro valor de preservação ambiental. Então, isso é uma coisa urgente para a gente discutir, né? E eu achei muito interessante também o tema, né, como casa coletiva, porque tem uma expressão antiga que era usada entre os gregos, que era oikumene, né, que é toda a própria terra como uma habitação comum. Mas a gente vive num estado de cegueira muito grande, que apesar de sabermos disso, a gente avança de forma violenta para a destruição, né? Mas a minha fala não é no sentido da gente ser pessimista ou distópico, não, tá, gente? É só que eu acho importante mesmo a gente agregar, né? Agregar isso nas nossas discussões, na aula, né? Até porque, como professor de história, eu dificilmente iria por outro rumo. Mas eu quero te parabenizar pela sua fala, e não é nem uma pergunta, nem provocação, nem nada, é só para aproveitar esse momento que a gente tem mais gente aqui, para a gente incorporar esse elemento político, né, da discussão sobre que tipo de Estado, que tipo de governante a gente quer, e a gente olhar para isso quando for votar, né, que é o mínimo que você pode fazer, tá bom? Era isso aí que eu queria falar. Nossa, eu acho muito importante essa colocação, André, muito mesmo, muito mesmo. E eu acho que essa questão do valor, né, que você mencionou, né, do valor dado às questões ambientais. Esse caso que você citou especificamente mostra que, na verdade, as pessoas não têm valor, né? Você começou falando isso, né? Das vidas, da pandemia não tem valor. Mas mesmo com essa história de passar boiada e todas as atrocidades ambientais, são justamente porque as pessoas não têm valor. Porque as pessoas que vão ser prejudicadas, quem vai ser prejudicado, acima de tudo, são as pessoas, né? E eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas além da gente, tem ainda as gerações futuras, né, que serão prejudicadas pelos danos ambientais. Então, quando essas pessoas estão ignorando as questões ambientais, elas estão, novamente, não considerando que as pessoas têm valor, né? Ótimo, Karen, obrigada. A gente, então, vamos agora ouvir a Mari, depois a Andréia, e a gente já vai caminhando para a finalização, né, Mari? Após essas duas falas. Sim, acho que sim, já são 5h26, a gente colocou um teto de tentar ir até 5h30, né, acho que sim. Eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta da Suelen, que eu achei ótima, e eu acredito que seja a pergunta de muita gente, né, a pergunta sobre... bom, a gente está discutindo questões de valorização da vida humana, da vida animal e de todos aqueles que de alguma maneira compartilham conosco essa morada, mas e se eu não quiser, não puder, não tiver condições, não tiver, enfim, inúmeras circunstâncias que me colocam numa situação de não adotar ou uma mudança de dieta, ou não adotar uma mudança na maneira de lidar com lixo, ou não adotar uma mudança, isso me faz mais despreocupado com o meio ambiente, né? Eu acho que vale ressaltar que o que a gente está fazendo aqui é uma discussão teórica, então, que tem implicações práticas, mas é importante a gente situar o que está acontecendo. Todas as decisões que a gente toma e que afeta, Karen vai me complementando, me ajudando, porque trabalhamos com ética o tempo inteiro.
todas as decisões que a gente toma impacta direta ou indiretamente a vida de outras pessoas, a liberdade de outras pessoas ou a integridade física de outras pessoas, isso acarreta uma necessidade de você pensar essa decisão do ponto de vista da moral. Só que a gente toma decisões morais o tempo inteiro. Então, assim, o que a gente faz hoje já está repleto de decisões morais. Pode a gente saber ou não. Então, o jeito que a gente vive, o que a gente compra, quem a gente votou, o que a gente, enfim, veste, o que a gente assiste, tudo isso pode estar recheado de impactos diretos ou indiretos a vários indivíduos. E essas decisões, elas são fundamentadas por teorias éticas. Pode a gente saber ou não. Então, uma pessoa que está completamente desengajada do meio ambiente e não se preocupa, pode ser que a decisão moral dela de pensar assim esteja fundamentada por uma ética, por exemplo, que entende que o meio ambiente está a nosso serviço e que dele nós podemos fazer o que a gente quiser. Então, assim, é uma decisão moral e está baseado numa teoria ética. A questão que a gente se coloca é: todas as teorias éticas são equivalentes? Todas as teorias éticas que subsidiam as nossas decisões morais são iguais? Acredito que não. Então, se você for pegar uma pessoa nazista, uma pessoa comunista, por exemplo, são pessoas que têm posições e perspectivas morais bem diferentes, cada uma baseada numa teoria ética diferente. Essas teorias éticas são iguais? Não são. Então, quando a Suelen pergunta sobre a carne, eu entendo que o que a gente está fazendo aqui é debater a teoria ética que fundamenta a nossa relação com o meio ambiente, com os outros animais, com os outros seres humanos, etc. De modo que a gente consiga viver de acordo com a melhor teoria ética possível, aquela que considera a gente e aos outros de maneira importante, relevante, cuidadosa e tudo mais. Mas isso não significa que todos nós receberemos uma carteirinha nos autorizando a dizer que a gente defende o meio ambiente. Na verdade, isso é um processo longo e muito desafiador, e que a questão está sempre na tentativa de a gente se distanciar do centro de danos. Existe um centro de danos que envolve práticas produtivas e práticas de consumo. Na medida em que a gente vai ganhando conhecimento, que a gente vai tornando o nosso pensamento, a nossa reflexão mais crítica, a nossa tendência é querer se afastar desse centro de dano. Mas isso não é uma questão de desqualificar uma pessoa ou outra. É fazer com que a gente possa fundamentar nossas decisões morais e, como o André disse, nossas decisões políticas nos melhores embasamentos possíveis. É o que a gente tenta fazer no ambiente escolar, né? Formular teorias que nos embasem de uma maneira melhor. Então, todos nós estamos avançando aqui, todos nós estamos progredindo, e a gente não vai hierarquizar um e outro para dizer que um ou outro é melhor. É uma proposição para colocar a gente para pensar criticamente. Ótimo. Karen, quer fazer algum comentário antes de passar para a Andréia? O microfone, Karen. Eu queria só mostrar para vocês as páginas que só para vocês também verem o endereço e depois entrarem. Posso compartilhar, apresentar? Claro. Tá, deixei separado aqui. Aí eu queria mostrar aqui, estão vendo? Sim, estamos. Essa é a página da ONG que eu colaboro, que é o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e a gente tem várias campanhas, uma delas é a educação ambiental, que consiste em educar os educadores sobre questões de meio ambiente, bem-estar animal, sustentabilidade. Aí depois, se vocês quiserem entrar, dar uma olhada, aqui estão os lugares que já foi feito o curso, tem os tópicos que o curso aborda e tal. Aqui é o site do LABEA, que é o Laboratório de Bem-Estar Animal, onde eu estou fazendo a pesquisa de pós-doutorado.
Aí aqui tem as pesquisas, a equipe e tal, quem tiver interesse nessa área, quiser saber mais também pode entrar em contato comigo. E aqui, acho que a Mariana até talvez tenha participado de alguma forma desse projeto, que eu achei que vocês poderiam se interessar em saber um pouquinho. É um projeto do Laboratório de Ética Animal e Ambiental, que eu participei durante o doutorado, e a gente fez esse projeto que chama Oficina Sem Crueldade, que foi uma tentativa de colocar na prática, de fazer algo prático, a partir dessas questões éticas todas, né? Então, a gente fez uma série de oficinas que eram dadas pelos membros do laboratório. Aí, por exemplo, né, a gente fez de punks, que são aquelas plantas comestíveis não convencionais, mostrando quais eram, né? Uma oficina de limpeza consciente com produtos naturais, uma oficina de leites vegetais, essa daqui fui eu que dei. A gente fez 2 versões dessas oficinas em 2 universidades. Oficina de kombucha, de ginecologia natural, de compostagem. Essa de compostagem também acho que é bem pertinente ao que a gente está falando aqui, né? Que a pessoa pode fazer na casa dela mesmo, ter uma relação melhor com os hábitos de consumo e tal. E essas 2 oficinas mais teóricas, que eram a oficina sobre o especismo na escola e sobre crimes ambientais e práticas comuns. Aí esse site aqui, né, que é do LEA, o Laboratório de Ética Ambiental e Animal, também tem o propósito, os pesquisadores, as publicações. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar o endereço. Era isso, queria mostrar só para vocês. Legal, Karen. Depois, talvez você pudesse mandar para a gente o link certinho, porque na hora que a gente postar esse vídeo no YouTube, a gente coloca naquelas descrições embaixo, para as pessoas Legal. um link. Tá bom? Obrigada. Vamos, então, ouvir a Andréia. Eu que agradeço. Oi. Então, um comentário, porque essas, né, conversas todas, assim, todas as posições que foram colocadas até agora, quando a Etiane estava falando sobre a questão do afeto também, depois do comentário da Michelle, dessa que a gente tem falado sobre a mudança das práticas, e aí, novamente, aproveitando as 2 filósofos aí na nossa reunião virtual, me lembrei daquele texto do narrador, do Walter Benjamin, que ele vai descrever a transformação da sociedade do século XIX para o século XX na Europa, e ele chama atenção, grande parte dos problemas eram decorrentes, e aí para problematizar se é negacionismo, que a gente, né, às vezes a gente não considera, não muda, porque a gente tenta rejeitar aquilo que a gente não quer ver que a gente mesmo contribui, mas fiquei pensando nessa dimensão que articula com o ponto do André, né, a dimensão social e política, que é o fato de hoje a gente viver em cidades, em megacidades, né? Eu acho que ele também está descrevendo, o Benjamin, ali naquele texto dele, essa transição do mundo rural, predominantemente rural, para o mundo urbano. E aí ele vai falando de que uma série de coisas, ele vai descrever a experiência da morte, que antes era coletiva, e passa a acontecer no hospital, separada, que isso cria um impacto, porque você não vê mais os processos naturais acontecendo dentro da sua casa, dentro do dia a dia. E eu acho que, assim, a gente que vive na cidade, às vezes esquece, né, porque você pega o seu lixo, joga numa lata de lixo, e depois você não vê o serviço, né, todo o deslocamento, você não tem o lixão do lado da sua casa, a não ser as pessoas que moram em comunidades de periferia. Então, esses problemas vão sendo afastados da gente. Então, eles perdem essa dimensão da experiência. Então, a gente fala sobre eles abstratamente, da mesma forma que a gente fala que comer um hambúrguer ou tomar um sorvete daqui bom não tem problema, mas é que a gente não vê a quantidade de toxinas que vai acumulando nas nossas veias, etc. Então, penso que, por exemplo, essa semana eu fiquei muito envolvida com as palestras do Krenak, tanto antigas quanto novas, né, porque em função do Dia do Meio Ambiente ele foi muito convidado, né, hoje mesmo ele estava fazendo naquele evento, mega evento promovido pela ONU, né, e
eu penso assim, aí do meu ponto de vista, né, da minha área de estudo, da antropologia, quando a gente fala de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, de pequenas cidades, vilarejos, a gente percebe que ainda as pessoas têm uma outra relação com a natureza. Não só porque, por exemplo, são eles que cuidam do próprio porco ou da própria galinha, a galinha tem nome, o porco tem nome, então, só um dia muito especial que você vai matar um porco, um boi, se é para uma festa incrível, e você tem uma relação mais de devoção, você pede licença, você pede por favor, então, assim, você tem uma dimensão de relação com as vidas humanas e animais, que são parentes, são amigos, a comunidade se suporta no sentido de dar suporte e também de se tolerar, né? Cada um aprende a lidar com as diferenças e com os limites um dos outros, porque você sabe que a sua vida depende também do outro no momento de aflição, né? Eu acho que os nossos problemas ambientais e todos que a gente está escrevendo na escala individual ou macro, também tem a ver com esse problema que é das cidades, das megacidades, o quanto esse tipo de vida urbana nos afasta da compreensão dos ciclos da vida, né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto que a gente deve sempre introduzir também nas nossas discussões, e perceber que tem outras culturas, tem outros grupos humanos que têm práticas e valores muito diferentes dos nossos, e que a gente possa se inspirar, que são exemplos concretos, não é só uma abstração, né, de pensamento, e a gente tem muito para aprender com eles. Então, mais uma vez, obrigada, Karen, as meninas que organizaram, a Mari, a Rafa, todo mundo que está aí do laboratório, obrigadíssima por essa oportunidade. Obrigada, Andréia. Karen, quer fazer algum complemento? E eu acho que eu encaminho depois para a Mari, né, Mari, fazer o fechamento. Isso. Eu só gostaria de agradecer, foi muito legal, eu estou muito feliz por ter participado, espero que a gente se encontre de novo e continue construindo juntos. Com certeza, Karen, obrigada. Esperemos, né, que as coisas comecem a voltar, que os encontros comecem a voltar, que a gente possa voltar a se aglomerar para dar continuidade aos nossos eventos, às nossas oficinas, vendo que você foi uma das cursistas, né, daquela série de mini cursos, já dá ideia para a gente, porque o nosso campus é imenso e ele tem muitas possibilidades para mini cursos e oficinas. Eu quero agradecer muito a presença da Karen, agradecer os alunos que deixam a gente morrendo de saudade, todos nós, professores, eu imagino, compartilham disso, a gente fica vendo foto e vídeo dos alunos, gente, isso é muito constrangedor, porque a gente está morrendo de saudade. Obrigada por estarem aqui, obrigada às pessoas que a gente não conhece, mas que se juntaram a nós, esperamos nos ver em outras ocasiões, e é isso. No ano que vem teremos mais ações no meio ambiente e até lá espero que a gente possa se encontrar em outras ações intermediárias. Beijo, gente, boa noite.